Preste bem atenção ao passar por uma obra. Você vai ver que as mulheres estão literalmente com a mão na massa, um ramo tradicionalmente dominado pelo público masculino. Este é o tema da quarta e última reportagem especial sobre a construção civil na nossa região. Eles sempre dominaram o setor da construção civil. Cumprir expediente no canteiro de obras, só homens. Isto historicamente. O carpinteiro, o pedreiro, o pintor, todos homens. E assim eles construíram um mercado robusto, culturalmente masculino e de participação exclusiva deles. Mas o setor tem sido repaginado e de uns tempos para cá, digamos que tenha ficado um pouco mais delicado, caprichoso, feminino. Resultado da presença cada vez mais constante das mulheres. Tão comum que virou sonho de Juana. Foi a profissão que eu escolhi desde que eu sou muito nova, né? Eu tive influência dentro de casa, meu padrasto é engenheiro civil e é o que eu quero fazer mesmo por um bom tempo. Mas na faculdade ela percebeu que poucas colegas compartilhavam do mesmo sonho. E o desafio seria difícil. Os homens eram maioria na sala de aula e no mercado de trabalho também, mas desta vez eles estavam sob o comando dela. E Juana foi conquistando espaço e respeito pessoal e profissional. Chegou a coordenar uma equipe com 100 operários e eles se acostumaram com ela por perto. Hoje, Juana auxilia os engenheiros responsáveis pela construção deste condomínio em São José dos Campos. Uma missão complicada, né? Você ser do sexo feminino e trabalhar com tantos homens, quase que, na maioria das obras que eu trabalhei, foi quase que 100% do sexo masculino. Mas assim, eu sempre soube me impor perante a eles, principalmente por eu ser muito nova, eu tive que me impor muito mais para conseguir o respeito de todos. Sempre respeitei muito eles para conseguir o meu respeito também, né, para eu ter um bom retorno deles. E tudo que eu preciso da equipe, né, de todos eles, tanto da equipe administrativa, que também tem muitos homens, e da equipe de produção, que são em sua maioria homens, eu tenho conseguido bons resultados. Nesta construtora, 73 mulheres trabalham na região. Elas participam de empreendimentos em Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté. No Brasil inteiro, a empresa emprega mais de 4.000 funcionárias. Metade delas está no canteiro de obras, literalmente com a mão na massa, de cimento. Segundo este engenheiro, a fase de acabamento das obras tem sido executada com muito mais cuidado e perfeição, nos detalhes mesmo. Trabalho ideal para ser feito por elas. Elas são muito organizadas, elas sempre mantêm documentação, enfim, tudo muito organizado. Ela tem uma visão diferenciada, mais apurada com relação ao acabamento. Então, após a vistoria feita por elas, percebe-se uma nítida diferença com relação à terminalidade. Nos últimos 10 anos, as mulheres deixaram um passado assombrado pelo machismo na construção civil comendo poeira. Dados revelados pelo Ministério do Trabalho mostram que a participação delas, do sexo feminino, no setor, cresceu 65%, aí de 2002 a 2012. E elas têm assumido, além da função de donas de casa, o posto de construtoras de casas. Fazendo casa também, ainda muito mais, viu? As mulheres estão muito mais construindo do que ficando em casa. Segundo o gerente regional do Sebrae em São José dos Campos, a experiência das mulheres nas tarefas em casa proporcionaram a elas competências únicas e a capacidade de lidar com diferentes situações, perfil exigido pelo mercado de trabalho. Essa multitarefas da mulher, né, da própria vida que ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida do marido, isso ajuda muito no mundo competitivo de hoje, né? O mundo competitivo exige profissionais que tenham diversas habilidades, que façam atividades de curtíssimo prazo, que cumpram metas agressivas. A própria estrutura da mulher, estrutura de vida, ajuda ela nessas atividades corporativas e ela tem se saído muito bem. E sempre que um prédio estiver sendo erguido, pode apostar, ali tem a participação das mulheres.
O vídeo postado nas redes sociais que mostra um ônibus supostamente em alta velocidade repercutiu entre os internautas e virou alvo de investigação em São José dos Campos. Aqui, ó, o flagrante ocorreu no último sábado na rodovia SP-50, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato. Um dos ocupantes do carro, que estava à frente do coletivo, gravou o vídeo. As imagens mostram um ônibus bem próximo do automóvel e assusta os ocupantes. O motorista do veículo disse que manteve a velocidade máxima permitida na via e, mesmo assim, o ônibus, que fazia a linha Centro-Taquari, tentou forçar a ultrapassagem. A Secretaria de Transportes informou em nota que já solicitou informações à empresa. Disse ainda que o motorista foi suspenso temporariamente e irá passar por um treinamento de reciclagem de conduta. A Prefeitura afirmou também que reforçou a fiscalização na SP-50. Há pouco menos de um mês, 41 pessoas ficaram feridas na colisão entre um micro-ônibus escolar da Prefeitura de Monteiro Lobato e um ônibus do transporte coletivo de São José dos Campos. A universitária Flávia Barreto, de 18 anos, morreu no acidente, que está sendo investigado pela polícia. Um laudo preliminar da Polícia Rodoviária Estadual apontou que os pneus traseiros do ônibus escolar estariam carecas. O resultado do inquérito deverá ser divulgado nos próximos dias pela Polícia Civil. No sobe e desce das represas da nossa região, o destaque positivo de hoje é para Santa Branca e Jaguari. Já as chuvas do início do mês ainda não foram suficientes para elevar o nível do sistema Cantareira, que continua no volume morto. Veja os números. Desde o início do mês, choveu 4,6 milímetros no manancial que abastece a Grande São Paulo. Mas o conjunto de represas não apresentou alteração e continua operando na primeira cota do volume morto, com 15,2%. Na bacia do Rio Paraíba, Paraibuna também não apresentou alteração. A represa manteve o índice de ontem e continua com 6,26% do volume útil. Já o reservatório de Santa Branca subiu. Ontem o índice estava em 3,94%, hoje passou para 4,06% da capacidade total. Elevação também no nível da represa de Jaguari, que estava com 22,68% e agora atingiu 22,86%. Já o reservatório do Funil caiu mais uma vez. A variação foi mínima. Ontem o volume de água era de 68,87% da capacidade. Hoje baixou para 68,53%. O mesmo aconteceu com o reservatório equivalente, que contabiliza a média das 4 represas da bacia do Rio Paraíba do Sul. O nível caiu de 17,83% para 17,82%. A sexta-feira vai começar com um pouco mais de frio em toda a região. Ao longo do dia, o sol até aparece e as temperaturas ficam mais agradáveis. Veja na previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre nuvens amanhã e pode chover a qualquer hora. Em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí, as temperaturas vão de 8 a 17 graus. A nebulosidade predomina também no vale, com curtos períodos de abertura, devido a uma frente fria de baixa intensidade. Em São José dos Campos, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Guaratinguetá, Queluz e Bananal, a temperatura não deve passar de 24 graus. No litoral norte, o céu fica encoberto com possibilidade de chuvas à tarde. Em Ilhabela e Ubatuba, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Campos do Jordão, fez frio de 8 graus hoje. Nos próximos dias, os termômetros na cidade não devem chegar aos 20 graus. Amanhã, em Taubaté, o sol aparece entre poucas nuvens, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Só deve chover a partir do fim de semana. Em Caraguatatuba, os termômetros atingem 24 graus nesta sexta-feira, com ondas acima de 2 metros e ventos de 6,4 quilômetros por hora. No próximo bloco, inscrições para o Mapa Cultural Paulista entram na reta final em Taubaté. E também as informações do esporte. A hora certa para você, 7h12, breve intervalo, a gente volta em instantes. Até já.